A filiação do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ao Podemos movimenta a terceira via e divide opiniões dentre aqueles que se opõem às candidaturas de Jair Bolsonaro e Lula. Ciro Gomes, do PDT, foi o primeiro a rejeitar o nome do ex-juiz da Lava Jato. Em outra postagem na internet, o ex-governador do Ceará disse que Moro, abre aspas, vivia disfarçado de juiz e agora quer se disfarçar de político, fecha aspas. Outro que descarta uma aliança com Sérgio Moro é o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que defende a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na avaliação do presidente do Cidadania, Roberto Freire, Moro pode ser uma opção de candidato à presidência. Já o presidente do PSDB, Bruno Araújo, afirma que o ex-ministro da Justiça sempre foi um parceiro da terceira via, mas que agora os tucanos estão concentrados nas prévias partidárias. O futuro presidente do União Brasil, Luciano Bivar, diz que o PSDB, o União Brasil e o MDB estão juntos por uma candidatura e deixou aberto caminho para Sérgio Moro participar das conversas. Pois é, há, portanto, vários partidos que estão deixando pelo menos alguma porta aberta, porque a gente sabe que existe uma terceira via aí, que é crítica ao lulismo e ao bolsonarismo. Ela conseguiu uma grande repercussão com o discurso do Sérgio Moro na cerimônia de filiação do Podemos, mas há outros atuantes, outros quadros políticos aí nessas frentes que estão dispostos a superar eventuais divergências em prol de uma alternativa para o Brasil que não seja voltar a esse passado e a esse passado recente, com o presente que nós estamos vivendo hoje, com todos os problemas resultantes deles. Então você vê que o Roberto Freire falou que o Moro pode ser uma opção de candidato à presidência, ele que é do Cidadania, partido do senador Alessandro Vieira, né, que tem sido firme e apoiador do Sérgio Moro, tem feito elogios às iniciativas dele. Senador Alessandro Vieira, que atuou na CPI da pandemia, inquirindo o melhor, né, inquiridor ali daquela CPI, todos aqueles depoentes com uma firmeza moral de quem foi delegado também, e que vem dessa área, que no fundo é da justiça também. Né? É alguém que tem ali o ideal de justiça, que prega isso o tempo todo, mas que cuidava evidentemente das investigações como delegado e fez isso muito bem durante a CPI da pandemia. Então, Cidadania é um partido ali próximo ao Podemos que pode resultar em alguma união, seja com o Sérgio Moro, esse que é o ponto principal, seja com quem se destacar entre os candidatos da terceira via. Porque quem vai escolher isso é o povo brasileiro, por meio das pesquisas eleitorais, e eu estou falando isso há muito tempo. Eu falo ali que entre na virada do primeiro trimestre para o segundo trimestre de 2022, a gente provavelmente vai ter ali um cenário um pouco melhor para avaliar as tendências. Se alguém ficar muito para trás, já pode começar a pular fora daí. Mas a tendência é que esse cenário realmente tenha algum desfecho por volta do meio do ano que vem, ali mais para julho. A gente vai ter que, provavelmente, aguardar até lá para ver quem realmente vai sobrar nessa disputa. Então você tem aí algumas outras vozes que topam deixar uma porta aberta. Você veja que o próprio presidente do PSDB, o Bruno Araújo, afirmou que o ex-ministro sempre foi um parceiro da terceira via, mas que agora os tucanos estão lá concentrados nas prévias. Não tem como falar outra coisa nesse momento. Afinal, o partido dele tem uma disputa aí a ser travada entre o Eduardo Leite e o João Dória. Ambos, pelo menos na retórica, têm falado que topam abrir mão de candidatura se alguém estiver mais bem posicionado, dentro, evidentemente, de ideias similares e tal. E eu já questionei aqui como é que seria para o PSDB, como partido, abandonar uma candidatura em prol de alguém de outro partido. Obviamente haveria negociações, pedidos por cargos, etc., como a gente está acostumado a ver na política brasileira. Mas essa hipótese não é descartada e vice-versa. Alguém como o Sérgio Moro ou outro eventual candidato pode abrir mão da sua candidatura se alguém como Eduardo Leite ou João Dória acabar se destacando nas pesquisas eleitorais. E você tem aqueles... ainda tem o União Brasil, né?
o Luciano Bivar, dizendo que o PSDB, União Brasil e o MDB estão juntos por uma candidatura e deixou aberto o caminho para o Moro participar das conversas. Então, assim, ainda é um cenário do pessoal tateando. Aqueles que chegam para dar uma alfinetadinha, mesmo sem falar coisa com coisa, são aqueles que já têm uma candidatura pré-estabelecida, como a do próprio Ciro Gomes, que solta essa frase de efeito, que no fundo não significa nada, e você tem aí o PSD do Gilberto Kassab, descartando uma aliança, defendendo a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é aquela candidatura do presidente eleito, né, para o cargo de presidente do Senado, com o apoio dos lulistas e dos bolsonaristas, e que até o momento não teve qualquer tipo de crítica mais incisiva a esses dois grupos políticos. Então é estranho pensar no Rodrigo Pacheco como candidato. Ele estava passando pano essa semana para o orçamento secreto. Como eu li aqui a declaração dele, ironizando até, porque era um sabão imenso. Mas é daquela turma ali, do Centrão, tem gente lá muito próxima a ele que está junto ali, recebendo emendas de relator, a RP9, isso que está em suspenso, diante da análise do Supremo Tribunal Federal, teve aquela votação 8-2, mas ainda vai ter a análise do mérito para ver se realmente vão acabar com as emendas de relator ou não, mas mesmo assim o Congresso já está buscando alternativas, em vez da RP9, vai ser RP2, vai registrar, vai botar um nomezinho e tal, mas eles vão continuar com o dinheiro. É isso que eles querem, continuar com o dinheiro. Pode proibir que se continue de uma maneira 100% obscura, eles vão dar um jeito de desviar o dinheiro por um outro caminho que ao menos tenha áreas de transparência, sem necessariamente ter. A gente vai ter que ficar, obviamente, de olho, mas o ideal era que esse dinheiro fosse mais bem utilizado do que para a compra de apoio parlamentar. Repito, emenda de relator não é emenda individual nem de bancada. Essas, pelo menos, há critérios e há transparência a respeito da destinação delas e aquela equidade, quer dizer, é distribuído de uma forma igualitária entre os parlamentares. A outra não. A outra é dinheiro para compra de apoio, para quem está disposto ali a votar com o governo, não por princípios, não pela consciência, mas para ganhar um dinheirinho, para fazer um bonito no seu reduto e conseguir ser reeleito e manter o foro privilegiado. Muito bem, então você tem esse cenário em que os demais postulantes à terceira via ainda estão tateando, as críticas entre eles próprios ainda são muito leves, mesmo essa do Ciro Gomes, que já tem uma posição antiga de contraponto ao Sérgio Moro, ela não é das mais pesadas e ela nem sequer recorre ali, evidentemente, a fatos específicos, só tenta macular a imagem. Tudo isso vai poder ser rebatido, vai poder ser debatido ao longo de um primeiro turno em 2022. O Ciro Gomes, que tem o ex-marqueteiro petista João Santana por trás da campanha dele, e o Sérgio Moro já está ali também assessorado por gente que entende do riscado em termos de marketing político, faz parte do processo eleitoral, e ele deu aquele discurso que, só para completar o que eu estava falando ontem, é um discurso que tem muitos elementos daquilo que eu falo aqui no programa, e eu não tenho como fugir a isso. Eu mostrei etapa por etapa o desmantelamento das ferramentas de combate à corrupção, a necessidade, evidentemente, de reformas, mas reformas que efetivamente reformem em busca da melhoria da vida da população, não com um alto preço de resgate que se paga para os políticos para que determinadas ações sejam feitas. Como no caso citado no discurso dele, da Eletrobras, por exemplo, você insere um monte de jabutis e aquilo não é efetivamente uma reforma no sentido positivo. Às vezes, apenas a mudança de peças, mas mantendo ainda o privilégio aos políticos, as mamatas a eles, e o repasse, muitas vezes, como no caso da energia, da conta de luz, ao consumidor final. Então, o diagnóstico apontado no discurso do Sérgio Moro, da realidade, é um diagnóstico correto. Como, aliás, em várias ocasiões, não todas, até porque era uma coisa mais artificial, era uma coisa mais forçada, mas em várias ocasiões, quando se falava sobre o petismo, quando se falava sobre uma certa hegemonia da esquerda e tal,
a própria campanha do Bolsonaro e as declarações do Paulo Guedes em 2018, em vários momentos, estavam corretas, porque elas repetiam aquilo que nós falávamos já há muito tempo. Acontece que eles não se mostraram as figuras que realmente tinham princípios de acordo, condizentes com aquilo que eles estavam falando para surfar num diagnóstico que estava sendo estabelecido, numa onda que estava crescendo de basta, de repúdio a toda aquela roubalheira, a todas aquelas mamatas. Chegou no poder, manteve as mamatas e buscou a blindagem, porque é um período diferente. É o período pós-Lava Jato. Foi o período da retaliação, foi o período em que os políticos buscaram se blindar. Então é diferente o período da roubalheira, que foi o período dos governos do PT, e o período da sabotagem do combate à corrupção e à improbidade, onde os políticos buscam não só escapar dos seus processos, mas criar mecanismos para que eles próprios nunca mais sejam pegos, de maneira que os esquemas criminosos possam ainda ser reestruturados. Esse é o período atual. E isso estava, de certa forma, com todos os cuidados, para não fulanizar, sendo apresentado no discurso do Sérgio Moro. E é isso que uma terceira via precisa apresentar. Que o Eduardo Leite, que o João Dória, que qualquer outro, que o Rodrigo Pacheco não apresenta nada disso, né? Apresente esse discurso, esse diagnóstico. O Ciro Gomes, quando ele faz as declarações corretas, também aponto aqui no programa, falou a respeito do petismo, falou a respeito do bolsonarismo, a gente até destacou em vídeo no YouTube, e eu estava falando que ele estava certo. É claro que ele teve muita proximidade, ele queria o apoio do Lula, ele queria o apoio do PT, depois não teve, se separaram e tal, passa um pouco de pano para o impeachment, dá uns ataques ali aos processos, mas no fundo sabe. E muitas vezes o rabo preso pela proximidade que tinha antes com a ala corrupta da esquerda, que ele passou a denunciar depois, é o que prejudica muitas vezes o Ciro Gomes, como prejudicou em 2018. Porque a retórica mais incisiva não teve correspondência prática, mas a mais incisiva contra todo esse sistema era, em 2018, a do Jair Bolsonaro. Os tucanos iam falar sobre aquela roubalheira toda, eles que foram delatados pela Odebrecht. Então, depois se viu o porquê eles eram tão comedidos para combater a roubalheira petista. A Marina Silva também tinha pouca incisividade. Eu a entrevistei em 2018, numa série de sabatinas com candidatos, entrevistei Guilherme Boulos, entrevistei um monte deles. E ela não conseguia dizer na mesma frase que o Lula era um criminoso, que o Lula era corrupto. Quando ele estava condenado em segunda instância, ela dizia assim, é corrupção. Era o máximo que ela dizia. E quem tinha mais incisividade para apontar a roubalheira petista era o Bolsonaro, em 2018. E aí veio à tona, depois da eleição, as rachadinhas, o peculato em gabinete, e aí pronto, a prática foi completamente contrária ao discurso, porque ele já era aquilo que ele é, alguém do centrão, que ele admite agora, né? Como a gente estava falando, ele deu discurso aí nos últimos dias, votaram, elegeram um cara do centrão. É isso que ele é. Não é nem que ele está mudando de pele agora, é que escorreu a maquiagem. Ele simplesmente usou os diagnósticos corretos que existiam naquela época sobre quem não tinha rabo preso de quem não tinha rabo preso com a esquerda. Ele surfou nesse tipo de tese, de descrição da realidade, essa que é a verdade, e depois não teve uma atitude condizente.